a todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez, né? A leitura das Santas Escrituras, a palavra do Deus vivo, né? Que foi deixada aqui para os homens, para que a gente possa seguir e trilhar numa estrada mais plana, né? Aqueles que procuram a palavra de Deus, eles acabam encontrando um caminho mais tranquilo, as águas tranquilas que o Senhor prometeu. Não que não terão mais problemas, não é nada disso. Quando a gente viver nesse tabernáculo, nessa terra aqui, nesse corpo, teremos problemas e aflições. Jesus disse isso pra gente. Mas ele também nos disse que aqueles que seguem a ele terão bênçãos espirituais, terão armas espirituais para se manter firme nesses dias. A doença do século é a depressão, doenças psicológicas. Os consultórios de psicólogos e psiquiatras estão cheios, porque as pessoas estão se afastando do nosso Deus. E a partir do momento que a gente se afasta de Deus, a gente perde a conexão com aqueles que nos fez, a gente começa a entrar com problemas nas nossas vidas. A gente começa a dar espaço, aquele vazio que fica em nós por não estar preenchido pelo poder e o Espírito Santo de Deus, começa a ser preenchido com aflições, com problemas dessa vida. Toda a casa que está vazia, ela está apta a ser preenchida com algo que vai nos fazer mal. E a palavra que eu venho trazer para os irmãos hoje aqui, ela está escrita no livro de Lucas, capítulo 5, versículo do 27 ao 32. E ela diz assim: E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez de Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então Jesus já está nos dizendo aqui que ele não faz acepção de pessoas. Não importa qual pecado, não importa até onde a gente já chegou. Porque o ser humano, quando ele se afasta de Deus, ele vai cada vez mais perdendo a humanidade. Porque a origem do ser humano é Deus. Deus, quando foi criar a terra e tudo que nele existe, ele criou pela força da sua palavra, pela força do seu poder. E ele disse a terra, né? A água. Está escrito isso no livro de Gênesis, que a água produza seres vivos. E assim se fez, produziu os peixes. Ele também olhou para a terra e falou que a terra produza toda espécie de frutas e árvores e flores. E assim se fez. Só que quando ele foi criar o homem, o ser humano, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então a origem dos peixes e dos animais marinhos é a água. A origem das plantas, da vegetação e de todos os animais é a terra. Mas a origem do ser humano é Deus. O que acontece se você tira um peixe da água? Ele morre. O que acontece se você arrancar uma árvore ou uma planta pela raiz da terra? Ela morre. A mesma coisa acontece quando o ser humano se afasta de Deus. Ele morre. Então, tem muitas pessoas que estão morrendo, gemendo espiritualmente por estar longe do seu Criador. Elas não entendem aquele vazio, aquela angústia que ela sente. Por quê? Porque ela acha que é problemas psicológicos.
ela acha que é coisas desse cotidiano, dessa vida nossa, que está causando isso nelas. São as dores, são as desilusões, mas mais do que isso tudo, o que está causando isso na vida delas é a ausência de Deus. É a ausência do preenchimento de Deus na vida delas. Jesus deixa claro aqui, nesse texto do livro de Mateus, que ele não veio chamar justos, porque o justo já é justo, ele já está bem, mas ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o coração de vocês. Assim como Jesus perguntou para Levi e disse: Levi, segue-me. E ele deixou tudo e seguiu. Que a gente consiga deixar todos os nossos problemas, as nossas aflições de lado e siga a Jesus. Todas as nossas ambições e siga a Jesus. Esse mundo vai passar. Isso aqui está ficando para trás. No final de tudo, as pessoas só vão para uma gaveta de cemitério. Não tem outro caminho, não tem outro lugar. Mas a alma é eterna. E teremos que dar conta do que a gente fez aqui na terra. Então o Senhor, Ele é um Deus bom. Ele quer que todos se salvem, sem exceção. Jesus nos disse que todo pecado é perdoado aos homens. Somente o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado. Mas até contra ele é tão bondoso que até contra ele perdoa. Quantos de nós já falamos mal de Jesus, ou já falamos mal da igreja, por causa dos falsos profetas, por causa de pessoas que estão mentindo para as outras pessoas, dizendo em nome de Jesus o que Jesus não disse. Então, que a gente possa abrir nosso coração hoje. Ajoelhe no seu quarto, ore ao Senhor Jesus, Ele vem para curar. Procure uma igreja se você se sentir bem com isso, mas procure Jesus enquanto é tempo. Essa é a mensagem para os irmãos hoje, para o vídeo não ficar tão grande. Que o Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus esteja na vida de todo mundo aí, que a paz dele encha os corações de vocês. O amor de Deus é muito grande por nós. Então, quando ouvir a voz de Jesus chamando, segue-me, Ele hoje chama vocês, segue-me, façam igual Levi. Levi é Mateus, para quem não sabe, é o Mateus que escreveu a Bíblia, é o mesmo Levi. Levante-se e vá e faça um banquete para Jesus em sua casa. Ofereça o seu corpo para Ele, ofereça o seu espírito. Esse é o banquete que nós podemos oferecer a Ele hoje. Eis-me aqui, Senhor, com tudo que é meu, com meu corpo, com meu espírito, com meus pensamentos. Ofereça isso a Jesus e Ele vai oferecer a Deus. Que o Senhor Deus esteja com todos vocês aí. Que a graça do Senhor Jesus e a paz do nosso Pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó esteja com todos. Amém.